Lógico que essa pergunta, né, causou um espanto. Todo mundo sabia quem era Jesus, a mãe, né, o pai. Mas deve ter ficado curioso, né? Mas Jesus é assim mesmo. Jesus é provocativo. Jesus, ele gosta muito de devolver a pergunta. Ele gosta muito de criar uma situação onde a pessoa pense um pouquinho. Pense um pouquinho. Ele é provocativo. Certa vez, né? Pilatos, tu és rei? E ele, tu o dizes, né? Ou seja, quem é que te disse? Você investigou, né? Certa vez trouxeram uma mulher arrastada. Ó, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, o que é que a gente faz? Ele, ué, o que é que manda a lei? Isso a gente sabe, né? Mas queriam testar ele, né? Mas ele devolveu, o que é que manda a lei? Logicamente manda apedrejar. Uai, manda a lei, está mandada, né? Agora, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então Jesus era sempre questionador. Ele criava a situação de forma muito harmoniosa para que as pessoas pudessem realmente fazer uma autoanálise, principalmente um autoencontro. Então, quando ele estava no templo e disseram, a sua mãe, os seus irmãos estavam lá fora, ele sabia que era a mãe, né? Mas ele perguntou a todos que estavam ali, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E todo mundo ficou parado, pensativo. E ele respondeu, a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles que vivem o amor, todos aqueles que buscam o reino de Deus, não é? É todos aqueles que estão em sintonia comigo. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. Em todos aqueles que estão sintonizados na minha frequência, é minha mãe e meus irmãos. Não precisa de fulano, beltrano, ciclano. E é interessante que a questão sobre relacionamentos familiares, ela em toda a história da humanidade, gente, ela é polêmica. Ela é polêmica. Família, relacionamentos familiares, realmente é uma coisa muito necessária. Você precisa de muito amor e estudo para compreender um relacionamento familiar. Por isso que a proposta para a reflexão desse nosso encontro de hoje é relacionamentos familiares. Tem uma frase, no passado a gente ouvia mais, né? Hoje não ouve muito. A frase é o seguinte, casaram-se e foram felizes para sempre, né? Parece até o final de uma história de... Oi? Que casaram-se e foram felizes para sempre. Até em algum... o final do filme, o final da novela, não sei o que, foram felizes para sempre. Hoje o Espiritismo, graças a Deus, explica essas expressões do passado, explica ditados populares, né? Tem um ditado que fala assim, filho de peixe, peixinho é. Eu não sei se é comum esse ditado aqui. Pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, uma pessoa que nasce torta, morre torta. Não tem nada a ver. Quando você estuda o Evangelho, quando você estuda o Espiritismo, você vê que pau que nasce torto, por exemplo, o ser humano ele pode automaticamente mudar o destino da sua vida a qualquer momento. Ele é o Senhor de si a qualquer momento. Não tem esse negócio. Filho de peixe, peixinho é. O pai é assim, a mãe é assim, então ele vai assim. Não. Às vezes você tem pai e mãe totalmente louquinhos e o filho é de um caráter inatacável. Às vezes, que é o normal, né? O mais normal, papai e mamãe de um caráter inatacável. E o menino, meu Deus do céu, será que aquele menino realmente é filho daquele pai, daquele mãe? Que não pode. Mas quando você estuda o Espiritismo, quando você estuda o Evangelho, você passa a compreender naturalmente isso aí. Para que as coisas acontecem assim? Então hoje nós vamos bater um papinho sobre relacionamentos. E precisamos analisar várias situações que envolvem relacionamento. O primeiro deles, meus irmãos, é o seguinte. Muita gente pensa, às vezes até fala, né? Eu conheci meu marido
numa pescaria. Eu fui fazer uma pescaria, uma brincadeira e tal, num churrasco, encontrei uma pessoa, comecei a namorar meu marido e tal. Ou o homem fala, explicando, né, e tal, eu conheci a minha mulher, eu fui numa festa para levar a minha irmã, não estava nem com vontade de ficar naquela festa, e acontece que fiquei um pouquinho, mas aí comecei a dançar, de repente conheci uma pessoa, casei, estou casada há 20 anos, né? Geralmente, eu conheci minha namorada num shopping, casamos, eu conheci, e assim a gente acha que a gente encontrou o marido, que a gente encontrou a esposa, realmente foi ali, né? E tem mais uma frase, né? Amor à primeira vista, né? Tem essa frase, né? A toda isso, amor à primeira vista e tal. Gente, isso não existe. Isso não existe. Quando realmente é aquele marido, quando realmente é aquela esposa, quando realmente vieram para realmente cumprir, enfim, o que acertaram no plano espiritual, não foi a primeira vez que viram, a não ser que depois reencarnou, não é? Mas o que é certo é o seguinte: são reencontros de almas do passado. Não é nem encontros, eu encontrei, não, é reencontro mesmo, reencontro. Esse marido, essa esposa, filhos então, meu Deus do céu, filhos então, com certeza, estava tudo programado. E a necessidade de estudar Kardec e André Luiz. Olha, tem muita coisa para estudar. Espiritismo, gente, é muito bom a palestra, é muito gostoso, é fundamental uma palestra uma vez por semana, passe uma vez por semana, realmente isso ajuda a nos fortalecer energeticamente e espiritualmente. Mas o estudo é fundamental. Nos anos 70, só tinham duas coisas no centro espírita. Nos anos 70, 60, só tinha duas coisas: desobsessão e sopa. O pessoal achava que naquela época era só sopa e desobsessão. E era comum: eu tenho que ir no centro espírita, parece que eu estou com encosto. Não sei o que, parece que eu estou com um trem, eu vou lá tirar o trem lá. Às vezes não conseguia tirar nem a locomotiva, mas falava que não, mas eu já fui no... Então o centro espírita no passado é o lugar que você ia, né? Tomava um banho, parecendo um banheiro público, onde você ia tomar um banho espiritual. Já fui no centro espírita, eu estou carregado, eu estou isso. E realmente o centro espírita se resumia nisso. Hoje, centro espírita é sala de aula. Todo centro espírita tem muita sala de aula, principalmente o Evangelho. Estudo do Evangelho, estudo o livro dos Espíritos, estudo o livro dos médiuns, estudo o céu e o inferno, estudo a Gênese. E tem curso que é à noite, tem curso que é sábado à tarde, fundamental. Hoje, centro espírita é estudo. Tem um desenhozinho, de vez em quando eu vejo na internet, ou me mandam através do WhatsApp, é uma coisa de um bom senso impressionante. É um centro espírita, é um desenho do centro espírita. Tem duas portas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. A do lado direito está escrito tratamento espiritual, cura e tudo mais, né? Tratamento. Esse aqui, a fila é imensa. Do outro lado está escrito assim: estudo, 2 pessoas na fila. Você já viu isso? Ou coisa bem bolada. Você pode fazer esse desenho aqui, ó. Centro espírita, porta da direita ou da esquerda, tratamento espiritual, aquela fila. Estudo, 2 ou 3 pessoas. Gente, meu Deus do céu, precisamos demais estudar Kardec e André Luiz. Porque eu faço a seguinte comparação: o Kardec, lógico, quando eu falo Kardec e André Luiz, eu só estou, como diz o outro, estou sendo bonzinho, porque tem muita, né? Joana de Anjos, Emmanuel, Leon Denis, Hermínio Miranda, Sueli Caldas Schubert, né? Então, Viana de Carvalho, meu Deus do céu, tem muita coisa. Mas Kardec e as obras do André Luiz são fundamentais. Porque o Kardec, ele cuida da nossa cabecinha. Ele ajuda-nos a entender todos os problemas que acontecem no universo, todos, envolvendo a nós, o papai, a mamãe, o vizinho, a sociedade. Por que o Brasil está passando pelo que está passando? Por que o mundo está passando pelo que está passando? Então, todos os problemas sociais, econômicos, filosóficos, todos se encontram no Espiritismo. E o Kardec, através das suas obras, ele nos ajuda a compreender isso.
E depois que a gente compreender isso um pouquinho, aí vem o André Luiz, nos ajuda a entender tudo através do coração. Então Kardec nos ajuda a ver tudo e a explicar tudo com isso aqui. E o André Luiz com o coração. Por quê? Porque o Kardec, ele vai explicar de uma forma filosófica, científica os acontecimentos. E o André Luiz vai vir com as histórias. História do fulano, de Beltrano, de Ciclano. São vários e vários fatos, mas na própria família. Logicamente que ele vai trocar o nome, ele não vai identificar essa fulana, não. Então são casos que o André Luiz vai analisar, casos reais. E ele coloca isso nos livros de uma forma romanceada. Por isso que tem o Nosso Lar, né? Ele começa com o Nosso Lar, depois vem os Mensageiros, e aí o leitor vai acompanhando com ele como é que a gente passa a ter esse domínio, essa compreensão das coisas. Então o estudo é fundamental. Quando a gente estuda, então, a gente entende que, na verdade, você não encontra seu marido, você não encontra seus filhos. Eu tive essa pessoa como filho. Não, na verdade são reencontros. São reencontros. Quando a gente fala isso, logicamente que nós temos, em toda a palestra, meus irmãos, nós temos 30 minutos, 35, 40 minutos para tratar de um tema. Seja qual for o tema, ele é extremamente profundo. Você tem que compactar o seu assunto em 30 minutos, no máximo 35. Mas ele vai longe. Por isso, a importância de estudar. Por exemplo, eu acabei de falar assim, todo parente, todo marido, toda mulher, todo filho é reencontros. Reencontros do passado. Você não encontrou aquela pessoa pela primeira vez. Mas você pode, pelo seu livre-arbítrio, forçar uma situação. Forçar uma situação. Quer ver um caso? Na Comunhão Espírita de Brasília, uns tempos atrás, chegou uma mocinha, ela tinha 23 anos. 23 anos, advogada, trabalhava no Tribunal de Contas. E o marido, 24 anos, engenheiro da Petrobras. Mas que engenheiro da Petrobras? Engenheiro. Já tinha profissão, tudo. E aí eles chegaram no atendimento fraterno. Atendimento fraterno. E quem estava naquela época? A Maíse Braga. Maíse Braga é uma palestrante conhecida no Brasil, inclusive virá aqui em novembro, nesse mês. Eu estou preocupado porque só tem 700 lugares nesse seminário. Esse seminário, já estou aproveitando para fazer uma propaganda do seminário, eu não fiz a minha inscrição ainda, só tem 700 lugares e eu estou preocupado, porque nesse seminário vai ter a Maíse, Francisco do Espírito Santo Neto, não é isso? Esse homem, Francisco do Espírito Santo Neto, os livros dele são fantásticos, é um seminário imperdível. Então, a Maíse Braga estava lá, né, fazendo um atendimento fraterno, e quando veio aquele casal, e ela, né, uma mediunidade impressionante dela, ela vê aquele casal, um casalzinho daquele, bonito, jovem, pelo jeito, né, bem formados. O que será que veio procurar no atendimento fraterno? E assim o casal foi chegando, ela novinha, ele novinho também. E aí, pois não, meus irmãos, em que a gente pode ser útil? E aí ela falou, nós viemos aqui como último recurso para salvar o nosso casamento. Aí ela, Maíse perguntou, quantos anos de casado vocês têm? Nós temos 6 meses. Aí ela, o último recurso, quer dizer que já tentaram tudo? Aí a Maíse, aí ela perguntou, vocês têm alguma profissão? Eu sou advogada, já trabalho tal, concursada, né? Eu também sou engenheiro e tal. Aí ela ficou pensando, né? E aí, nesse momento, antes de começar, só nesse introito aí, o rapaz pediu, onde é o sanitário? Aí ele, posso ir lá? Pode. E a Maíse, muito alegre, muito expansiva, meu bem, falou para a mulher, né? Meu bem, vamos direto ao ponto. O que está pegando? Um casal maravilhoso, vocês têm curso superior, mesmo que não tiver, isso aí não é pré-requisito para felicidade, mas vocês já têm isso, são esclarecidos. O que falta para vocês serem felizes? A Maíse já foi desse jeito, porque ela é muito engraçada. E a menina falou assim, Maíse, o problema é o seguinte, é que ele me bate demais. Aí a Maíse diz que já ficou assim, o quê? Me bate demais. E ela é muito engraçada, a Maíse. Ela falou assim, ela contando pra gente depois, né? Ela falou assim, Paulo do céu, quando ela falou assim, me bate demais, eu já fiquei olhando a porta do banheiro e já fechei o evangelho. Vai ser entre eu e ele, Jesus nem precisa de participar. Eu vou pegar esse menino. E os amigos espirituais falaram, calma, Maíse, calma, escuta o resto da história. Aí ela, mas bem, o meu bem, como é que é isso mesmo? Ele me bate demais.
Quando eu casei, eu pensei que ele ia parar de me bater. Aí ele falou, mas espera aí, você apanha desde quando? Na primeira semana que eu conheci ele, no carro dele me deu um tapa no rosto. Aí a Maísa já não olhou mais pro banheiro, já olhou para ela. Gente, acontece. Agora nem precisa. Então, para vocês verem o que é uma pessoa chegar nesse ponto. Porque depois a Maísa conversando com a gente, Paulo, ele já estava mostrando quem era. Ele já estava falando assim, pelo amor de Deus, eu sou assim, não relacione comigo não. Não é isso? Pelo amor de Deus, eu não estou precisando de uma noiva, não estou precisando casar, eu estou precisando de tratamento. Ou de uma amiga que me leve em algum lugar. Esse jovem rapaz estava fazendo isso, com esse comportamento dele. Mas não, esse negócio de achar que depois que casar melhorar, aí que o respeito que não existia, aí que se esfumaça de uma vez. Então acontece, meus irmãos, quando a gente fala que marido é reencontro, esposa é reencontro, a gente tem que saber também o seguinte, que você pode provocar, ou pode recrudescer em você, ou você pode acordar em você um magnetismo expiatório do passado. Você pode provocar. O João Batista batizou Jesus, ele não precisava de morrer degolado, não é isso? Só que ele não suportava ver Herodes, porque Herodes havia roubado a esposa do irmão, e toda vez que Herodes estava na praça, lá o Herodes roubou o irmão, a esposa do irmão, lá Herodes, e foi só aumentando aquilo lá, né? E a esposa do Herodes foi contaminando de ódio. Então o que acontece? Quando numa certa vez, numa festa, a filha dessa atual esposa de Herodes, né, estava fazendo aniversário, o Herodes perguntou, o que queres, né? O que queres que eu dou de presente? E aí o que acontece? A mãe dela, que tinha uma raiva de João Batista, né? Uma raiva provocada pelo próprio João Batista, acontece isso, falou assim, peça a cabeça de João Batista. E a menina, eu quero a cabeça de João Batista. E o Herodes, meu Deus do céu, João Batista naquela época, né, um profeta, estava até preso, muito respeitado, e o Herodes, meu Deus do céu, que menina maluca, o que foi, né? Mas dizem que é nessa época que apareceu aquela frase, palavra de rei não volta atrás, e aí realmente João Batista perdeu, né? Foi degolado e tal. Mas certa vez Chico Xavier perguntou a Emmanuel, mas João Batista, por causa de uma frivolidade de uma mulher que estava com um comportamento totalmente absurdo, e aí Emmanuel explicou para ele, acontece que às vezes você não tem que passar por isso não, mas o seu comportamento, a sua insistência é tão estúpida que você provoca. Isso não estava na sua programação espiritual. Pode acontecer sim, Deus que é Deus te deu livre-arbítrio. Então é para explicar essas questões quando a gente fala assim que o marido é reencontro, para não ficar uma coisa, porque no espiritismo, gente, a gente tem que estudar muito, porque se você tem só uma visão superficial, por exemplo, uma visão somente de palestras, você olha, porque alguma coisa que você veio nessa vida para apagar o passado, e aí você sai do centro espírita, vê uma pessoa deficiente física, aquela pessoa fez alguma coisa no passado. Aí você vê um deficiente visual, aquele deficiente visual, ele veio cego nessa vida, porque na vida passada ele cegou alguém. Então quando você não estuda, você começa a falar essas bobagens. Às vezes a pessoa vem com a deficiência visual, vem cego, mas para auxiliar a ciência, ou às vezes para auxiliar uma pessoa, às vezes não tem nada que pagar. Então quando você estuda o livro dos Espíritos, tudo você vai ver que pode ser que realmente uma pessoa que veio com determinada deficiência, pode ser que seja um resgate, mas pode ser que também ela tenha um outro motivo mais nobre. E assim vai. Quando você estuda o Espiritismo, você não fica, isso foi assim, isso é assim, eu estou assim. O Chico Xavier, na última reencarnação, ele passou por nós 92 anos. 92 anos. E o que ele mais ouviu foi, Chico, o que eu fui na outra vida? Chico, eu estou sofrendo demais, o que eu fui na outra vida? Porque não pode. Chico, minha mãe morreu cedo, por que eu fui na outra vida? Chico, meu filho morreu cedo, por que eu fui na outra vida, Chico? Né? Então era normal. Às vezes a pessoa vinha de outro país, querendo saber o que foi na outra vida. E às vezes eram tragédias
Às vezes é tragédia. Meu filho morreu juntamente com meu marido, o carro capotou, eu consegui sair, o carro pegou fogo. O que eu fui na outra vida, Chico? Então, o que acontece? Era comum ir a Uberaba para saber o que eu fui na outra vida. E hoje, com o estudo do Espiritismo, você não preocupa mais com isso. O que você faz? Você pergunta a Jesus: mestre, o que eu programei? Por que eu fui? Não interessa. Se fosse para lembrar, quando a gente nasce, o que Deus faz com a gente? Desce sobre nós o véu do esquecimento. Deixa o passado para trás. Fica quieto. Pega o Evangelho e cuida do presente. Né? E pronto. Se você quiser saber o que foi E tem uma dica. Se você quiser saber, né? Você não precisa saber. Não é bom saber. Nunca é bom saber. Nem se você foi um rei, nem se você foi uma pessoa maravilhosa, ou se você foi uma pessoa terrível. Não é bom saber. Mas se você quer saber, tem uma dica. Observe as suas tendências. Observe as suas tendências que você vai saber o que você foi em outras existências. Mas, voltando, não precisamos hoje ir a Uberaba mesmo, porque o Chico não estava lá, né? Vale a pena ir lá para conhecer a casa dele, é um lugar histórico maravilhoso. Mas qual é a pergunta que a gente deve fazer quando a gente estuda? Senhor Jesus, o que eu programei? O que eu programei? O que eu acertei, mestre? Ao deixar esse corpo que eu moro na cama, dormindo, me leve, Senhor Jesus, contigo, e numa reunião com aquela equipe que me ajudou a escolher a reencarnação, me ajudou a escolher o papai, a escolher a mamãe, me ajudou a escolher essa atual existência, me ajude a conversar com eles, para que eu volte mais fortalecido, mais esclarecido, com mais discernimento, e assim a fé, que é raciocinada, que tem que ser raciocinada, me oxigene, tanto o cérebro, nos pensamentos, como no coração. Me ajuda, Senhor Jesus. Em resumo, mestre, eu não quero saber o que eu fui nas existências passadas, mas me ajude a conscientizar que eu vim programado, eu vim com objetivo. Em resumo, Senhor, eu não te peço que tire a cruz dos meus ombros, eu peço que fortaleça meus ombros. É isso que eu preciso. Quando você estuda o Evangelho, você tem esse discernimento. Por isso que é fé raciocinada. Bem, com relação a relacionamentos, já falei que não existe encontro, existe reencontro. Tem também um assunto que precisamos conversar: solidão. Gente, há casos que você, eu, fulano, beltrano, há encarnações, há existência que a gente programa para vir realmente numa completa solidão. E isso é normal, por um determinado objetivo. Nessa próxima existência eu vim sozinho, eu não quero casar, ou eu não quero ter filhos, ou eu quero casar, ter filhos, mas eu quero ficar mais quieto. Isso é muito comum. Quantas vezes você vai ter que tomar uma decisão no final de semana, na sexta-feira, e falar: olha, é o seguinte, é uma decisão muito séria, eu vou relaxar nesse final de semana, talvez eu vou ali para Anitápolis, né? Um lugar de muitas cachoeiras, muitas pousadas, umas baratas. Eu só conheço as baratas. Não é as baratas animal não, gente. As pousadas de preço barato. Tá? E às vezes você vai até de ônibus. O visual é lindo. E outros lugares maravilhosos que a gente tem aqui, né? Então eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo para mim, vou descansar. Segunda-feira eu tomo essa decisão. Ou às vezes a pessoa sai: não, eu vou descansar a cabeça, vou assistir um filme, Então de vez em quando você pega um pedacinho de você e coloca num lugar tranquilo para relaxar, para você fazer um autoencontro. Você precisa de ficar sozinho. Deixa eu ficar sozinho um pouquinho. Isso é necessário. E isso é na existência. No plano espiritual também. Às vezes você precisa, nós precisamos de vir na existência. Não vou casar com ninguém. Já casei. No plano espiritual você enxerga: meu Deus, nas últimas 10 encarnações, todos os relacionamentos, eu provoquei um desastre. Eu estou totalmente desalinhado. Nas últimas 10 encarnações eu só aprontei. Não. Eu quero reencarnar, quero ficar uma existência toda sozinho. Posso até namorar, mas nada de sério, para que essa solidão possa fazer eu me encontrar comigo mesmo. Depois, nas outras existências, aí eu namoro, tiro o atraso, mas eu preciso me encontrar. Isso acontece naturalmente. Solidão, inclusive Emmanuel tem uma frase que é de anotar: solidão é pausa para reajuste afetivo.
Olha, solidão é pausa para reajuste afetivo. Então, mesmo essa questão de solidão, às vezes ela foi programada. Eu não estou dizendo que aquela pessoa que está difícil é uma namorada, é isso, vou desistir. Não, isso é contigo. Porque, mais uma vez, estudo evangélico, porque só a palestra tem que te encantar com a ideia de estudar o evangelho. A palestra tem esse objetivo, encantar quem está ouvindo com a ideia de estudar o espiritismo, porque aí a pessoa vai saber o que é bom para ela. O espiritismo não recomenda, não pode beber cerveja, não pode isso, não. O espiritismo não proíbe nada, gente. O espiritismo, até programas degradantes como o Big Brother Brasil, que é um programa deprimente, degradante, de péssimo nível, o espiritismo não proíbe. Mas se você estudar, você vai ver que quando você está sentado na sala, sozinho, assistindo um programa naquele nível baixíssimo, você vai estar cercado de espíritos daquele nível, fofoca, grosseria, né? Um sexismo. É lógico, o espiritismo, mas não proíbe. Então o objetivo essencial do espiritismo é curar a alma através do esclarecimento. O objetivo do espiritismo é te dar o conhecimento. Agora o que você vai fazer dele, né? Aí é contigo mesmo, livre-arbítrio. Então solidão é pausa para reajuste afetivo. Bem, vamos continuar sobre relacionamento. Marido é empréstimo. Você sabia disso? Marido é empréstimo. Quando eu falo isso, eu fico pensando assim, meu Deus, tem gente que deve estar pensando, é empréstimo? Aonde devolve? Com mulher também, calma, né? Vou falar que nem a Maísa, calma. Marido é empréstimo, gente. Esposa também é empréstimo. Filhos são empréstimos. Vizinho é empréstimo. Aquele chefe terrível é empréstimo. A doença que eu tenho é empréstimo. A doença que eu tenho é empréstimo. O corpo que eu moro é empréstimo. Tudo é empréstimo. E daí que vamos conversar. Esse marido terrível, não importa se ele é terrível, se ele não é, isso é passageiro. O que importa é como eu estou desenvolvendo espiritualmente. Em que esse marido terrível está me ajudando a crescer espiritualmente? Isso. O meu marido é um homem maravilhoso. Meu marido é meu tesouro, meu sonho, minha alma gêmea, né? No livro dos Espíritos explica, não existe alma gêmea, mas existe almas afins, muito afins. E pode ser que o seu marido seja essa pessoa maravilhosa. A mesma pergunta, em que esse marido maravilhoso está te ajudando a crescer espiritualmente? Eu tenho filhos rebeldes. Sim, rebeldes ou não, eles não são seus filhos, eles estão seus filhos. O problema muitas vezes está aí, né? Às vezes a pessoa, o meu filho, é isso, meu filho. Gente, cuidado com isso. Seus filhos, nossos filhos, antes de ser nossos filhos, são almas eternas. Eles estão apenas passando pela nossa condição de filhos. Às vezes o filho que é hoje foi o marido no passado. Às vezes a filha hoje foi a amante do passado. Então, quando você estuda o Evangelho, você entende, passa a entender que o que é uma família. O que significa esse conjunto no mundo, no plano espiritual? É o atual, o quê? É o atual arranjo. Papai, mamãe, filhos. Mas esse papai e esse filho, numa existência passada, poderiam ter sido grandes amigos ou grandes inimigos. A mamãe e a filha poderiam ter sido esposa e amante desse atual marido numa outra encarnação. Mas isso é detalhes. O importa é que na atual formação da família, o que importa é esse arranjo. E outra coisa, não importa a existência. O que meu marido foi da minha filha? Não, porque eles são muito ligados. Meu marido não gosta do meu filho que mora em São Paulo, mas meu marido gosta do filho que mora aqui. O que foi? Não interessa, gente. Isso é bobagem. Mesmo porque a existência passada não quer dizer nada. Porque às vezes a pessoa está trabalhando ciúme. Nossa Senhora, eu estou trabalhando ciúme. Na existência passada eu não sei o que foi. De repente, se o ciúme é muito grave, ele veio de 10 encarnações, de 7 encarnações. Uma só encarnação é muito pouco para você tirar uma problemática muito grave da sua vida. Uma só encarnação é muito pouco. Tem gente que pensa, minha existência atual. Gente, nós já vivemos séculos sem conta, mas isso não importa. O importa é que a gente está diante de milênios sem fim. Eu gosto muito de fazer o próprio Cristo é provocativo, né? Mas o Espiritismo também é provocativo. Quando você estuda ele, você para um pouquinho e pensa assim, mas espera aí,
Hoje é 10 de novembro, não é isso? 10 de novembro de 2018. Nós, aqui reunidos, no dia 10 de novembro de 1018, nós estávamos em algum lugar. 1000 anos atrás. Não vou nem dizer 2000. Nós somos contemporâneos de Jesus, isso não tem dúvida. Os amigos espirituais garantem. Quando Jesus passou com aquele corpinho de carne por aqui, nós estávamos em algum lugar. Devia estar tacando pedra na cruz, né? Para até hoje ainda estar patinando no Evangelho. Mas o importante é porque às vezes a pessoa, não, mas no tempo que Jesus passou aqui, eu era uma pedra, Não, éramos normais. Tanto é que éramos normais, já seres com essa concepção. Tanto é porque 2000 anos, gente, 2000 anos, hoje você sabe ler, sabe escrever, você relaciona naturalmente numa sociedade como essa. Então é porque você tem essa condição intelectual há muito tempo. Então nós somos contemporâneos de Jesus. Mas vamos continuar. 10 de novembro de 1018, nós estávamos aonde? Não existia esse desenho geográfico chamado Brasil, mas existia a Terra, né? O que existia? Não existia aquela divisão que existia na Europa hoje, Bélgica, Holanda, Alemanha, mas existia ali. 1000 anos atrás, 10 de novembro de 1018, existia castelos, existia povoado, profissão, padeiro, artesão, né? Polícia, reis, rainhas, existia padres, freiras. Nós estávamos em algum lugar, 1000 anos atrás, fazendo alguma coisa. Não sei se estava com o atual marido, com a atual esposa, com os filhos, mas estávamos em algum lugar. E aqui é o mais interessante. Daqui 1000 anos, no ano 10 de novembro de 3018, daqui 1000 anos, de novo, nós vamos estar em algum... Não estou dizendo que é todo mundo reunido, mas a nossa individualidade vai estar em algum lugar. Não sei se nesse planeta Terra, ou se no outro planeta mais evoluído, ou igual a esse, mais 1000 anos. E é interessante que 1000 anos passa rapidinho. Eu gosto de chamar isso, gente, porque realmente às vezes você coloca um problema. O problema não é tão grande, mas a ignorância que você tem da vida é tão grande que acha que esse problema ele está em cima de você e está te sufocando. E você lembra, meu Deus do céu, eu estou passando por uma existência. Eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, eu sou herdeiro do universo, eu sou uma alma eterna. A morte não existe. A morte não é nada mais que mudança de estado, e eu sufocado por causa desse problema. O Espiritismo convida a pensar nisso, e é importante pensar nisso. Então, meus irmãos, voltemos à questão do empréstimo. Vamos mudar de assunto, não. Marido é empréstimo, um marido maravilhoso ou um marido terrível, o importa é como esse marido, em que esse marido está ajudando a crescer você espiritualmente. Eu tenho um filho que é muito rebelde, mas tem outro que é muito bonzinho. Em que esse rebelde, em que esse bonzinho está te ajudando a crescer espiritualmente? O que essa doença que você acha que está, ou você está aumentando a gravidade dessa doença, em que essa doença, que é o empréstimo, está te ajudando a crescer espiritualmente? O que esse chefe, meu chefe, eu vou acabar mudando de emprego, não sei o que e tal. O que esse chefe, terrível como ele é empréstimo, em que ele está ajudando a você a crescer espiritualmente? Esta é a pergunta que a gente tem que fazer em tudo, porque tudo é empréstimo. Essa mãe maravilhosa, ou essa mãe terrível, meu Deus, essa mãe parece que isso não é mãe. Ela nunca me deu um beijo. Essa mãe nunca... Quantas vezes eu já vi ela virar o rosto quando eu fui abraçar? Meu Deus, que mãe! E como eu gostaria de ter a mãe. Por que eu tenho essa mãe? É empréstimo. Mas não importa. Importa em que eu cresço espiritualmente com ela. O vizinho da direita é um anjo. Parece um familiar. O vizinho meu da esquerda é uma casa de espinho. Não interessa, é empréstimo. Um dia esses espinhos e essa vida maravilhosa da esquerda ou da direita não vai ter mais. O importa é em que esse vizinho da direita maravilhoso está te ajudando a crescer espiritualmente. Em que esse vizinho terrível da esquerda está te ajudando a crescer espiritualmente. Tudo temos que fazer essa pergunta. Temos que fazer essa pergunta. E aí, quando estuda o Evangelho, quando você estuda o Evangelho, você já não faz aquela pergunta terrível, uma pergunta parece que está pegando assim, parece que está sufocando Jesus. Por que eu estou passando por isso? Senhor Jesus, por que eu estou passando por isso? Por que isso não aconteceu?
Parece que você está pegando o colarinho de Jesus e não parece. Por que isso não aconteceu? Quando você estuda o Evangelho, quando você estuda o Espiritismo, você muda a pergunta. Mestre Jesus, para que eu estou passando por isso? Eu não lembro de nada de errado que eu fiz nesta atual existência, Mestre. Eu não sei se eu merecia, mas o Senhor sabe. Para que eu estou passando por isso? Senhor Jesus, por que isso que eu tanto peço e tanto já orei, não aconteceu isso ainda? Para quê? Para que isso não aconteceu? Quando você muda a pergunta, aí Jesus, agora sim. Agora você já está em condições de entender. É igual a pessoa assim, minha vida é triste, minha vida é assim. Quando a pessoa para de usar a palavra vida e passa a usar a palavra existência, é uma pessoa que já tem discernimento. Minha atual existência no campo financeiro está difícil, viu? Tal. Então ele já sabe que a vida é eterna, dentro ou fora do corpo. E o que ele está passando, não interessa se é de 90 anos, 50 anos, mas é apenas uma existência. Quando você estuda o Espiritismo, você para de falar sobre vida. Raríssimas são as vezes que você pode usar a palavra vida. Você pode falar a palavra vida quando você fala, a vida, ela é uma novela. Cada existência, né, do berço ao túmulo, cada existência, não é vida. Cada existência, do berço ao túmulo, é um capítulo da sua novela eterna. Quando você passa a estudar, você passa até a falar as coisas certas. E aí você passa a compreender. É isso que Jesus fala, buscar a verdade, e a verdade os libertará. O que é libertar? É adquirir 3 coisas, gente: alívio, consolação e esperança, através do Evangelho. Através do Evangelho. Isso é fundamental. Então, o marido é empréstimo, o corpo que você mora é empréstimo, essa dificuldade é empréstimo, tudo é empréstimo. O importante é a gente saber em que essa dificuldade ou esse empréstimo está nos ajudando a crescer espiritualmente, porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Com relação a relacionamentos, precisamos entender, gente, o que significa ciclo. Ciclo é o fechamento de uma coisa que teve um início, um meio e fim. Por exemplo, muita coisa, essa palestra é um ciclo. Ela teve um momento de leituras, né, para harmonizar o pensamento, para a gente deixar todo o pensamento lá fora, para harmonizar o pensamento. Depois teve uma prece, aí teve um determinado assunto, né, um título, meio, começo, meio e fim, pronto, terminou um ciclo. A criança ou o ser humano, ele tem vários ciclos. A infância, né, engateando, está conhecendo as coisas, depois começa a andar, é um ciclo. E assim também tem um ciclo, a infância é um ciclo. Quando você é desligado do emprego, ou você pede demissão, ou você é demitido, acabou-se, fechou-se aquele ciclo, tinha que ser aquilo ali, acabou. Às vezes você fica revoltado ou não, mas é um ciclo. E relacionamento também, gente, casamento também. Quando se fecha um ciclo, é porque o que tinha que acontecer naquele ciclo, aconteceu. Com isso eu não estou querendo dizer que, quer dizer que eles não podem voltar a namorar, não, eu estou dizendo que aquele ciclo que estava aberto fechou. Se vai abrir outro ciclo, se querem, se não querem, o que vai dar, isso eu não sei, mas o importante é entender que todo fim de casamento é um ciclo que se fecha. Pode até ser que as pessoas envolvidas nesse casamento venham se relacionar de novo, mas aí é outro ciclo. É muito importante a gente entender que os ciclos se fecham e eles têm uma razão de ser. Isso é fundamental. Meus irmãos, falando de relacionamento familiar, é impossível deixar de falar de Evangelho no lar. Meu Deus do céu, Evangelho no lar. É tão simples e tão fácil de fazer. E por outro lado, é tão profundo os benefícios que caem sobre um lar, através do Evangelho no lar. Evangelho no lar é simples. Você escolhe um dia, um horário, chama a família, reúne a família, né? É lógico que o dia e o horário vai ser naquele... se a esposa trabalha à noite, ou o marido estuda à noite, ou os filhos estudam à noite, o ideal é que seja um horário, nem que seja domingo, 6 horas da manhã, né? Nem que seja domingo, 6 horas da manhã, que a família se reúna por 20 minutos, 15 minutos, meia hora. Como é que se começa? Como tudo na vida, tem que começar com oração, né? Senhor Jesus, iniciamos o nosso Evangelho no lar. E pega o Evangelho, ou na sequência, ou aleatório, qualquer página.
e faz aquele estudo pequeno e depois faz um comentário. Não é só fechou. Não, faz um comentário. Se tiver criança em casa, usa um livro fantástico que chama Histórias que Jesus Contou. Aliás, esse livro, eu conheço uns amigos que Paulo, eu faço evangelho com esse aí, porque eu tenho preguiça. Então, as histórias que Jesus contou, eu adoro. Só tem adulto na casa, mas não tem problema. Por quê? Porque o livro Histórias que Jesus Contou são as parábolas de Jesus, só que numa pedagogia infantil, voltado para uma psicologia infantil, entende? Mas a moral é a mesma. A moral é a mesma. Então, quando tem criança em casa, né, usa-se. E outros livros também, tem vários livros para infantil. O importante é que o lar tenha. E outra coisa curiosa, às vezes a casa tem um pai, uma mãe, 60 filhos, 15 nora, 45 sogra no junto, misturada ali, 4 porco, galinha, periquito, a casa parece um zoológico. Aí você chama um por um, vamos fazer o evangelho? Ah, não, eu tenho futebol. Vamos fazer o evangelho à noite? Ah, não, eu tenho novela. Ah, vou fazer o evangelho. Ah, não, mexer com isso não. De repente você chama todo mundo, um por um, e ninguém quer. O que você faz? Alguém tem uma sugestão? Faz sozinho. Faz sozinho. O importa é que o lar tenha o evangelho lá. Porque o que é o evangelho? Quando você fala, quarta-feira, a partir de hoje, dessa semana, quarta-feira, das 20 às 20h30 eu vou fazer no meu evangelho. Nesse exato momento, a espiritualidade, né? Jesus anota na agenda dele o seu endereço. O que é o evangelho lá? É uma visita dos amigos espirituais. E eles vão... Os benefícios, gente, são infinitos. Eles vão limpar aquelas energias que durante a semana a gente traz do trabalho, da escola. E aí é interessante que o evangelho no lar, as energias do lar, as energias espirituais vão e visitam os nossos filhos na escola, o marido e a esposa no trabalho, porque é isso que acontece. Porque a gente às vezes participa do estudo do evangelho no lar, né? Ou às vezes a gente participa numa casa espírita, estudo do livro dos espíritos. A gente reúne uma vez por semana e acha que espíritos, só se reúne naquele dia. Mas não, aquele grupo tem uma extensão espiritual. Então o evangelho no lar também, ele tem uma extensão. Eu não estou dizendo que a casa fica totalmente protegida, que você pode. Não, cada vez mais a gente tem o que faz o evangelho no lar? Nos ajudar numa sintonia com o mundo espiritual. Vamos ter as nossas dificuldades? Naturalmente a gente vai ter as mesmas dificuldades. Porém, a capacidade de administrar as dificuldades é maior, a fé aumenta e principalmente a confiança em que Deus está no comando de tudo. Tudo isso provoca o evangelho no lar. Quando eu falo de evangelho no lar, eu lembro da Maíse. A Maíse Braga, essa que vai estar aqui, né? Ela fala o seguinte: num prédio de 50 andares, se cada andar tiver 10 apartamentos, cada apartamento tiver 10 pessoas, né? 500 apartamentos já, né? Já tem por aí, não é isso? Se uma pessoa fizer o evangelho, todo o prédio recebe. Isso não quer dizer que não precisa de fazer, mas todo o prédio parece, né? E ela até brinca falando o seguinte: essa pessoa que faz o evangelho não deveria nem pagar condomínio. Né? Parece brincadeira, mas é pura verdade, para vocês verem a inserção. Gente, é fundamental. Eu faço parte da Federação Espírita Catarinense. Na federação eu faço parte de um grupo que visita unidades prisionais, São Pedro de Alcântara, presídio feminino, masculino e também as unidades socioeducativas, né? Menores de 18 anos. No presídio feminino tem o evangelho lá. Algumas agentes e algumas irmãs privadas de liberdade fazem o evangelho. Para vocês verem que eu falo isso porque às vezes uma pessoa, mas eu já tentei, não consigo. Então, meus irmãos, sobre relacionamento, que a gente tem para falar é isso. Precisamos estudar. Para finalizar mesmo, agora eu acho que vai ser mesmo. Leon Denis, para quem não conhece, para quem nunca viu falar, é um dessas pessoas assim que foi praticamente o braço direito do Allan Kardec. Quando ele estava com 18 anos, ele estava passeando por Paris e viu na livraria um livro dos Espíritos. Pegou aquele livro, começou a ler e ficou assim, quase que saindo de tanta felicidade. E a mãe dele
Era muito cuidadosa com tudo que ele lia. Ele lia escondido da mãe. E ele ali naquele livro, meu Deus, que livro fantástico. E um homem muito, né? Um espírito muito iluminado. Meu Deus, olha aqui as respostas para todas as perguntas universais, né? O grande enigma. E ele vem falar isso depois, ele fala, escreve livro. E o mais curioso é isso, que ele fala que a partir daquele momento todas as perguntas da humanidade seriam respondidas. E é mesmo, né? Não é à toa que Jesus já prometia há muito tempo o Consolador prometido. E não só as perguntas seriam respondidas, como traria consolação, esperança e alívio. E ele, uma coisa curiosa, que ele lendo o livro da mãe, e a mãe achou o livro e passou a ler escondido dele. E a mãe ficou, meu Deus, doida para falar com ele doido para falar com a mãe, né? E acontece que depois eles falam. Eu estou comentando isso com vocês, meus irmãos, porque você quer entender um pouquinho mais de relacionamento? Capítulo 14. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é fantástico, de capítulo a capítulo, de capa a capa, 28 capítulos, maravilhoso. Mas sobre família, sobre dificuldade no lar, sobre dificuldade no relacionamento, capítulo 14. Muita paz, muita luz.